Anatomia do sistema respiratório. Serão demonstradas algumas estruturas deste sistema por meio de fotos. Este roteiro é o mesmo já disponibilizado junto ao roteiro teórico e contém estruturas do nariz, da laringe, da traqueia, os brônquios principais, estruturas dos pulmões, individualizando o pulmão direito e o esquerdo, assim como a identificação da faringe, já que ela será estudada em sistema digestório. Esta imagem do sistema respiratório está exposta com uma M-cabeça rodada lateralmente, na qual visualizamos o nariz externo, a cavidade nasal, alguns seios paranasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios principais, os pulmões, em inspiração e rodados lateralmente também, e algumas estruturas vasculares. Nesta imagem, visualizamos o nariz externo, algumas cartilagens e estrutura muscular. Vamos salientar a região da narina, que é esta entrada apontada com a seta. As demais estruturas nós veremos nos próximos slides. Aqui nós temos uma cavidade nasal pela metade, onde é exposto o septo nasal com mucosa, e do lado o septo nasal, porém sem o revestimento mucoso. Nós conseguimos ver também o seio frontal e o seio esfenoidal, ora com mucosa e ora sem a mucosa. Aqui, com o septo nasal removido, nós conseguimos visualizar as conchas nasais. Então, com o septo nasal removido, nós já não temos aquela estrutura cartilaginosa que nós vimos anteriormente com e sem a mucosa. Então, esta parede, este septo, que individualiza uma cavidade nasal da outra, ela foi removida e podemos visualizar as conchas nasais. Aqui nós temos a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. A região posterior da cavidade nasal, que fica na transição com a faringe, é chamada de coana. Está circundada em azul. A entrada do nariz, nós chamamos de vestíbulo e está apontada com o número 16. Aqui nós temos a vista posterior da faringe, com a sua estrutura muscular. Aqui está a faringe. E logo aqui abaixo, número 12, segue o esôfago, estrutura do sistema digestório. Nesta lateral, nós vemos também a faringe, nós vemos também essa região muscular, né, que forma um tubo irregular da faringe. Aqui nós temos a faringe na vista lateral, né, e na sequência, logo abaixo, o esôfago. À frente da faringe, nesta altura, nós temos a laringe, né, e após a laringe, inferiormente a ela, nós encontramos a traqueia. Lembrando que aqui nós temos a faringe, porém somente uma porção. Ela se inicia mais para cima, logo atrás da cavidade nasal, seguindo posteriormente a cavidade bucal, até alcançar a região posterior da laringe. Laringe. Aqui nós visualizamos o esqueleto cartilaginoso da laringe. Então, um esqueleto lembra um conjunto de ossos. Uma das funções do esqueleto ósseo é promover a sustentação do nosso corpo.
No caso do esqueleto cartilaginoso da laringe, ao invés de ossos, nós temos cartilagens, as quais servem de estruturas de sustentação para a laringe. Então, nós encontramos, na verdade, nós encontramos 3 cartilagens ímpares, porém a laringe ela possui mais cartilagens, que são pares, mais 3 tipos de cartilagens que são em número par. E elas são menores e nem todas podem ser visualizadas. Então, nós vamos identificar somente estas 3, que são a cartilagem tireoide, que está aqui no número 10, pode ser visualizada posteriormente também. Esta é a cartilagem tireoide em formato de escudo. Estas 2 lâminas da cartilagem tireoide, elas se encontram anteriormente, formando o que se conhece como proeminência laríngea. A cartilagem tireoide, ela ascende por meio destes cornos, que nós chamamos aqui de os cornos da cartilagem tireoide, os cornos superiores e cornos inferiores, os quais vão articular esta cartilagem com outras. Nós temos também a cartilagem cricoide. A cartilagem cricoide, ela tem um formato de anel, né? Então, aqui anteriormente nós temos a cartilagem cricoide e posteriormente nós também visualizamos esta cartilagem. E ela tem um formato de anel, então ela é toda fechada, ela forma uma área circular, sendo que posteriormente este anel ele é mais alargado e anteriormente a gente tem uma porção mais estreita da cartilagem cricoide. Nós temos a cartilagem epiglótica. A cartilagem epiglótica forma a epiglote, estrutura cartilaginosa, em formato de folha, tanto aqui em vista posterior, quanto na sua vista anterior. Esta estrutura que está aparecendo aqui, né, e aqui também, ela não é cartilagem, ela é óssea, é chamado de osso ióide. É chamado de osso ióide. E é um osso que não se articula com outro osso. Na realidade, este osso ele se articula com estruturas moles, cartilaginosas e musculares. Ele fica na altura da vértebra cervical número 3. Continuando sobre a laringe, agora nós vamos visualizar a sua parte interna. Aqui nós temos uma secção sagital e aqui uma secção frontal. Nesta secção, nós visualizamos o vestíbulo da laringe, circundado em azul, que seria a entrada da laringe, e também o vestíbulo aqui identificado nesse círculo em azul, né? O número 2 é a cartilagem epiglote. No círculo rosa, nós temos a região da infraglote. A região da infraglote. Infra significa que está abaixo da glote. A glote que se forma quando a gente tem a aproximação, né, das 2 hemilaringes, aproximando-se as pregas vocais. Então, nós temos a região da glote e abaixo nós temos a infraglote. Onde estão as pregas vocais, já que a aproximação delas forma a região da glote. As pregas vocais estão identificadas com o número 9 nesta imagem. Está identificada com o número 9 nesta imagem e ela fica nesta altura aqui, ó, que está sem identificação numérica. Então, aqui nós temos a prega vocal, que é a produtora do som, e nós temos o número 10, que é a prega vestibular. A prega vestibular, que é uma prega mecânica que serve para a proteção da prega vocal. Quem produz o som é a prega vocal. Aqui nós temos a vista posterior da laringe e da cavidade bucal, somente para melhor nos localizarmos, né? Então, aqui a gente tem, ó, o tronco encefálico, né? Uma porção do diencéfalo também, os nervos cranianos, né? Tudo aqui na cavidade craniana, né? E
aqui nós temos a região posterior da cavidade bucal, numa estrutura que a gente chama de úvula. E aqui, foco da aula, que é o sistema respiratório, nós identificamos a epiglote. E logo abaixo, nós temos aqui como sequência, né, a faringe, aqui tem a musculatura da faringe, e vai seguir também o esôfago posteriormente. Aqui nós vemos a região da traqueia, então lembrando aqui da região da laringe, né? E logo abaixo a traqueia, então a traqueia está identificada com o número 26. Né? Percebam que o esôfago, que fica posteriormente à traqueia, ele vai cruzar a região, vai cruzar o plano mediano, né? E vai continuar aqui o esôfago. Então, pelo fato de o esôfago estar passando atrás da traqueia, nós encontramos na traqueia uma estrutura chamada de músculo traqueal. Músculo traqueal. Que a gente não consegue visualizar este músculo traqueal nesta imagem, já que ele é visto pela região posterior. Nós temos também na traqueia uma estrutura cartilaginosa em forma de anel, que é a cartilagem traqueal, e entre uma cartilagem traqueal e outra, um ligamento anular. Essas cartilagens e ligamentos também não conseguem ser bem individualizados nesta imagem. Esta cartilagem traqueal em formato de anel, ela forma um anel semicircular, sendo que na região posterior deste círculo, que está aberta, nós temos a presença do músculo traqueal. Aqui novamente, para relembrar a região da laringe com a cartilagem tireoide. Lembrando que nós temos cartilagem tireoide e também temos glândula tireoide. Apesar dos nomes serem iguais, são estruturas diferentes. Uma é cartilagem e a outra é glândula tireoide. Aqui nós temos a traqueia, e então a traqueia se bifurca e vai formar os brônquios principais. O brônquio principal direito, que ele é mais curto, ele é mais calibroso e é mais verticalizado também. E nós temos o brônquio principal esquerdo, que é mais longo, tem um diâmetro menor e ele é mais horizontalizado. O brônquio principal direito, ele vai se trifurcar, formando os brônquios lobares, que vão seguir para o pulmão direito. O pulmão direito tem 3 lobos, então nós temos 3 brônquios lobares. E o brônquio principal esquerdo, ele vai se bifurcar, vai formar os brônquios lobares, superior e inferior esquerdo, em número de 2, que vão seguir para os 2 lobos do pulmão esquerdo. Esta dissecação da face mediastínica do pulmão mostra algumas estruturas vasculares, ramos das artérias pulmonares, algumas estruturas vasculares identificando ramos das veias pulmonares, e nós temos também algumas estruturas bronquiais. Então, aqui nós temos uma parte do brônquio principal, e este brônquio principal ele vai se individualizando em brônquios lobares, e então se individualizando mais ainda em brônquios segmentares. Esses brônquios segmentares vão seguir para cada segmento dos pulmões. Esses brônquios segmentares, a título de curiosidade, eles estão identificados com os números de 1 a 10. Pulmões. Nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo. Em ambos encontramos o ápice, que é a estrutura mais pontiaguda e superior. O ápice ele fica logo atrás da nossa clavícula, ascendendo acima dela. E nós temos também a base do pulmão, que corresponde à face diafragmática dos pulmões, identificada com a seta
se nós conseguíssemos visualizar de baixo para cima. No pulmão direito, nós temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Estes lobos eles são individualizados desta forma, porque o pulmão direito ele possui duas fissuras, que são a fissura horizontal e a fissura oblíqua. Já no pulmão direito, nós temos dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, individualizados pela presença de somente uma fissura, que é a fissura oblíqua. E por último, nós temos a face mediastínica dos pulmões, identificando as mesmas estruturas da imagem anterior e também a região do hilo do pulmão, onde nós encontramos estruturas vasculares, artéria pulmonar e veias, e também estruturas por onde passa o ar, que são os brônquios. Obrigada pela atenção.